Meus irmãos, vamos dar continuidade às nossas meditações no Evangelho de João. E eu lhe convido para nós meditarmos nesta noite, no capítulo de número 5, no verso de 1 até o verso de número 18. Evangelho de João, capítulo 5, verso de 1 a 18. Eu convido os irmãos que podem ficar de pé, para que juntos possamos fazer esta leitura registrada no Evangelho de João, no capítulo de número 5, verso de número 1 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Passada essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórtidos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhes disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, os judeus disseram ao que tinha sido curado: É sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhe respondeu: O mesmo que me curou me disse: Pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: Quem é o homem que disse a você: Pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhes disse: Olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Até aqui a palavra do Senhor, e que Ele nos abençoe com a sua palavra nesta noite. Podeis sentar. Meus irmãos, todos nós, num momento ou outro de nossas vidas, nós ansiamos pela ação de Jesus. Nós esperamos com expectativa pela ação de Jesus. Seja por uma situação pessoal que nós estamos lidando, seja por uma situação que pessoas próximas a nós estejam lidando. Talvez você está aqui esta noite e você esteja na expectativa de ver Jesus agindo, seja na sua vida, seja na vida de outra pessoa do seu ciclo de relacionamento. Mas o fato é que nós estamos sempre esperando esta ação de Jesus. E o Evangelho de João, que foi escrito para que nós pudéssemos crer que Jesus é o Filho, e para que nós, crendo, tenhamos vida em seu nome, é o Evangelho que descreve algumas ações pontuais de Jesus.
aquilo que nós chamamos de sinais, milagres específicos que foram registrados para demonstrar que Jesus é o Cristo. E para demonstrar que esse Jesus Nazareno, esse Jesus Galileu, ele é digno de ser o alvo da nossa fé, ele é digno de ser o alvo da nossa crença. Nós já vimos 2 desses sinais: a água transformada em vinho, e posteriormente nós vimos no último domingo a cura do filho do oficial do rei. João registra 7 sinais específicos para demonstrar de que Jesus é o Cristo, e para que uma vez que Jesus é o Cristo, nós venhamos crer em seu nome. E esse texto que nós acabamos de ler, ele registra o terceiro dos 7 sinais que nós encontramos. E aqui nós temos uma cena que se decorre exatamente num ambiente de festa. Como os irmãos sabem, especialmente aqueles que têm acompanhado as quartas-feiras, nós sabemos que em Israel havia 3 grandes festas anuais: festa dos tabernáculos, festa da Páscoa e festa do Pentecostes. Todo judeu que conhecia a lei, todo judeu devoto, ele vinha a Jerusalém para a realização dessas festas, para cumprir esse calendário de festa anual que o povo de Israel tinha. E aqui nós encontramos Jesus, como um judeu que cumpria a lei, ele vem para participar dessa festa. Nós não sabemos qual é a festa. João não nos diz qual das 3 festas é esta que está registrada aqui. Mas o ponto é que nós estamos num ambiente de festa. Nós temos aqui um lugar, esta cena decorre, além do ambiente de festa, também num lugar chamado Tanque de Betesda, que era exatamente esse tanque aqui que você pode observar. Não existia só essas escadas, existiam escadas maiores, e aqui ao redor desse tanque haviam pessoas de várias condições ali, todas em condições miseráveis, mas todas estavam ali. O texto nos diz que ele ficava próximo à porta das ovelhas, que era a porta onde as ovelhas que iriam ser sacrificadas no templo passavam por ali. Era chamada das ovelhas porque era uma porta menor. E aí nós vemos toda esta cena decorrendo neste tanque chamado Tanque de Betesda. A palavra Betesda literalmente significa casa de misericórdia. E daí você começa a entender porque que tantas pessoas elas estão aqui. Porque na expectativa delas, quem sabe, aqui elas poderiam encontrar alguma misericórdia. Observe, meus irmãos, que este encontro é mais um daqueles encontros extremamente significativos entre Jesus e uma pessoa. E este encontro se torna significativo porque nós percebemos mais uma vez a ação de Jesus. Uma ação que transforma, uma ação que liberta, uma ação que muda a realidade presente na vida deste homem. E é à luz desse texto que eu quero destacar aqui 3 verdades que nós podemos extrair aqui desse texto de João capítulo 5, verso de 1 até o verso de número 18. A primeira verdade que eu quero destacar, meus irmãos, é que a ação de Jesus é suficiente para mudar a condição do homem. Eu quero que você esteja a observar com atenção os versos de número 2 até o verso de número 5, quando nós temos o texto dizendo que existia ali, junto à porta do portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, a qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Então veja que essa condição do homem é caracterizada pela marginalização. Por marginalização, você entenda alguém que é deixado à margem da sociedade. Considere comigo o texto. Nós estamos num ambiente de festa. As pessoas estão em Jerusalém, elas estão ali por razões diversas, um porque ia pela folia, outros porque ia realmente para cumprir a festa por devoção. Mas em meio a esse ambiente de festa, nós temos um grupo de pessoas que lida com a situação de miséria, lida com a situação de abandono. Estão ali pessoas que são enfermas,
pessoas que são cegas, pessoas que são coxos, pessoas que são paralíticos. Eles estão banidos, eles estão à margem daquela sociedade. Os religiosos não se preocupavam com ele. As autoridades não estavam preocupadas com eles. Eles estavam vivendo ali marginalizados, separados, abandonados pela sociedade. Observe que esta condição humana, ela é percebida também na crença da superstição. O verso de número 4 diz que eles estavam ali esperando a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Você deve observar que na sua Bíblia, esse texto do capítulo 4 está entre colchetes. Então, isso se dá, especialmente se você está na versão ARA, a NVI não traz esse colchete. Isso se dá porque esse texto ele não é registrado nos manuscritos mais antigos que nós temos na Bíblia. Alguém entende que isso daqui pode ter sido um um escriba que posteriormente acrescentou essa ideia do verso 4 para explicar o que ele vai dizer no verso número 7. Mas aqui, a ideia, meus irmãos, não era que literalmente um anjo descia e ali as pessoas entravam na água e era curado. Era uma cura supersticiosa. De fato, isso reflete uma crença, como as muitas crenças que nós temos hoje. Uma crença que você pode ir lá e você pode ser curado pela intercessão de fulano, pela ação de Beltrano. É uma superstição, isso não reflete a verdade. Mas observe que esse homem que está marginalizado e preso, atado à superstição, é também um homem que tem desperdiçado a sua vida. Verso de número 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Muito provavelmente, 38 anos era o tempo que ele estava enfermo. É possível que ele tenha mais idade do que isso. Talvez, certamente, é muito provável que ele tivesse mais de 50 anos aqui. Mas o ponto é que ele está há 38 anos nessa condição. Ele está há 38 anos com a sua vida perdida. Ele está há 38 anos com a sua vida desperdiçada, deitado aqui numa esteira, praticamente, abandonado, esquecido, marginalizado na sociedade. Esse homem tem desperdiçado a sua vida, vítima do pecado, impotente pelo pecado, cego pelo pecado, apegado a uma esperança supersticiosa e está agora a desperdiçar a sua vida. Teve muitas alegrias. Quando a água se agitava, muito provavelmente, porque essa água era alimentada por um cano, e quando a água chegava, então, dava algum movimento na água, e eles, um anjo, então vai lá. E ele tinha essa alegria de quem sabe, quando a água estiver agitada, eu vou lá, eu vou conseguir. Mas ele nunca conseguiu. 38 estava ali, e ele não consegue, então, aproveitar, desfrutar, é consumido pela desgraça que o acompanhava. Mas esta condição do homem, que é caracterizada pela marginalização, caracterizada pela superstição, pelo desperdício da vida, é também caracterizada pela amargura de coração. O texto se segue. No verso de número 6, diz que Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Eu quero chamar a sua atenção para a seguinte questão aqui. Jesus faz uma pergunta: você quer ser curado? Então o que é que ele deveria responder? Sim ou não? Eu quero, Senhor. Eu não quero, Senhor. Mas veja que esse homem não responde à pergunta de Jesus. O seu coração evidencia está amargurado. Ele lamenta a sua própria condição. Eu não tenho como me ajudar, Senhor. Quando eu tento chegar lá, não consigo. Ele lamenta porque não tem os outros, não tem ninguém que possa ajudar. Ele culpa os outros.
Quando eu tento chegar lá, vem outro, Senhor, que está numa condição melhor do que eu e passa por mim e vai e chega lá. Este homem, meus irmãos, reclama das circunstâncias do tempo. Ora, eu estou aqui, mas quando a água se agita, não dá tempo eu chegar lá. Esse homem, meus irmãos, condena a sua própria sorte. Ele diz, Senhor, sempre que eu tento chegar lá, alguém chega antes de mim. Ele está dizendo, Senhor, não adianta. Eu não consigo chegar lá. Ora, meus irmãos, me parece um coração um tanto amargurado pela sua condição. E, de fato, talvez, isso se justificaria, se explicaria, melhor dizendo, pelo fato dele já estar tanto tempo nessa condição, dele já ter se frustrado tantas vezes. Mas, meus irmãos, nós perceberemos que a coisa é muito mais complexa do que simplesmente esse fato. Mas o que este homem não percebeu é que a ação de Jesus é suficiente para mudar a condição do homem. E o que os homens da nossa sociedade não percebem é exatamente isso. Eles também estão nessa mesma condição, vivendo numa condição supersticiosa, achando que eles podem ser livres das misérias do mundo por meio de uma superstição, de uma crença. Achando que eles podem ter a condição de vida mudada se eles começarem a tomar determinadas atitudes, fizer determinados rituais. E isto não é suficiente para que a condição do homem seja mudada. Você pode buscar a mudança da condição da sua vida em tudo que esse mundo pode ter. Você pode buscar a condição da sua vida nos melhores médicos, se for problema de saúde, nos melhores economistas, se for problema de finança, e por aí vai. Mas se Jesus não agir, não tem condição da nossa condição humana ser mudada, ser transformada. Uma segunda verdade que eu quero destacar nesse texto é que a ação de Jesus manifesta a intervenção misericordiosa de Deus na vida do homem. Então, você perceba que no verso número 6, Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou, você quer ser curado? Então, eu quero chamar sua atenção para o fato de que a intervenção divina é caracterizada, é marcada pela graça soberana de Deus. Se os irmãos observaram bem o verso de número 3, haviam ali enfermos no plural, cegos no plural, coxos no plural, paralíticos no plural. Havia várias pessoas ali. Mas entre essas várias pessoas que haviam ali, todas numa condição miserável de vida, Jesus, ele decide com a sua graça soberana intervir na vida deste paralítico que está ali. É caracterizada pela graça, é caracterizada pela soberania. Esse homem não fez nada para que Jesus pudesse ver ele. Ele não é como aquele que estava à beira do caminho e dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele simplesmente está ali. E Jesus, graciosamente, soberanamente, olha e intervém naquele homem. O texto nos mostra ainda que a intervenção divina, que é marcada pela graça soberana, é também marcada pela onisciência de Jesus. Diz que Jesus vê e sabe que estava assim havia muito tempo. Jesus, nós não sabemos se Jesus foi informado por alguém, ou nós não sabemos se o próprio Espírito Santo revelou para Jesus ali, uma vez que nós sabemos que Lucas nos deixa claro que o que Jesus fazia era pelo poder do Espírito Santo. Fato é que Jesus, ele sabe a condição daquele homem, ele sabe quanto tempo aquele homem está ali, ele sabe a condição miserável que aquele homem está ali. E Jesus, então, age com compaixão. E aí você veja que a intervenção divina, que é caracterizada pela graça soberana, pela onisciência, é caracterizada também pela compaixão. Jesus olha para aquele homem e pergunta, você quer ser curado? Parece-nos uma pergunta óbvia demais. Se Jesus sabia que aquele homem estava ali há tanto tempo,
se Jesus viu a condição miserável dele. Por que esta pergunta? Ora, meus irmãos, isto porque talvez Deus quisesse ouvir dele o que é que ele esperava de Jesus. Talvez porque aquele homem estava ali há tanto tempo, ele já tivesse acostumado. Com muitas pessoas que estão numa situação de miséria e elas não querem mudança de vida, elas não querem mudança de circunstância, mudança de condição, elas preferem continuar ali. Jesus, então, atua com o seu poder. Mediante a resposta que não responde à pergunta de Jesus, o verso de número 8 diz que Jesus então lhes disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Simplesmente a palavra de Jesus. Isso reflete aquilo que nós já temos visto, tanto em João como também nos outros evangelhos. O que basta para que a intervenção divina aconteça, o que basta para que o milagre aconteça, é simplesmente a palavra de Jesus. Jesus não faz nada diferente daquele cego de João 9, que Jesus faz ali um lodozinho, uma lamazinha, coloca nos olhos. Jesus, diferente daquele homem que Jesus diz, olha, se levante, ele simplesmente pega, olha, levante-se, pegue a sua cama, o seu leito e ande. E aí, meus irmãos, observe que nós encontramos essa transformação de vida. Graça soberana, onisciência, poder, redunda em transformação. O homem paralítico que estava ali, agora diz o texto que ele toma a sua cama, imediatamente, verso 9 diz, o homem se viu curado e pegando o leito, começou a andar. Aquele homem que não conseguia andar, aquele homem que não tinha condição de descer as escadas do tanque de Siloé, agora, por meio da palavra de Jesus, por meio do poder de Jesus, ele simplesmente se levanta, pega a sua cama e sai andando. A vida dele foi transformada. A condição dele foi mudada. Ele agora não é um miserável que está lá à mercê dos outros. Mas agora ele está em pé. Ele está andando. A condição dele foi mudada. Mas esta intervenção divina, que é caracterizada pela graça, onisciência, compaixão, poder, transformação, é marcada também pela advertência divina. Veja, meus irmãos, que o texto decorre. Então, nós chegamos até o verso de número 14. E então diz o texto que mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhes disse: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Aqui, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Jesus procurou esse homem. Ele estava no templo. Nós não sabemos a razão por que ele estava no templo. E esse fato dele estar no templo aponta para a verdade que eu falei ainda há pouco. A vida dele foi transformada. Porque para uma pessoa que estava numa situação de miséria, paralítico, não lhe era permitido entrar no templo. Agora ele vai no templo. Talvez para louvar a Deus, talvez para se mostrar para as autoridades, talvez por questões pessoais dele, mas ele vai lá no templo. E Jesus então encontra esse homem e Jesus faz uma advertência para ele. Olha, você foi curado. Preste atenção. Deus te deu um novo começo. Deus fez com que você iniciasse a sua vida novamente. O texto continua e diz: não peques mais. A ideia de não pecar mais, você deve entender que Jesus não está dizendo que ele não deve pecar mais, porque isso é humanamente impossível. Aquele que diz que não peca é mentiroso, né? E a palavra de Deus não está nele, a verdade não está nele, diz 1 João. Mas aqui Jesus está apontando o seguinte: olha, abandone a sua conduta pecaminosa, largue a sua vida de pecado e passe a sua vida crendo naquele que é suficiente, que é capaz de transformar a realidade da sua vida. E ele continua: para que não aconteça coisa pior. A ideia aqui é que Jesus está dizendo: olha, você teve um novo começo na sua vida, você foi alvo da intervenção divina, agora abandone a sua vida pecaminosa. Em outras palavras, se arrependa.
Creia em Jesus. Mude a sua vida. Largue desse pecado. Porque se você continuar nesse pecado, vai acontecer coisa pior. E a coisa pior aqui, meus irmãos, que eu entendo, é a condenação eterna. O que Jesus está fazendo para esse homem aqui é dizendo para ele: você foi alvo da intervenção divina, se arrependa. Você foi alvo da intervenção divina, mude a sua conduta. Você foi alvo da intervenção divina, se converta. Porque senão coisa pior pode acontecer. E Jesus pode estar se referindo aqui também à ideia de que, olha, você pode ter uma outra doença ainda pior do que essa daí. É possível, é possível. Aqui nós devemos lembrar que nem toda enfermidade que nós temos é consequência do nosso pecado. Existem enfermidades que, sim, Deus permite que aconteça por causa de um pecado específico. Mas nem toda enfermidade é consequência do pecado na nossa vida, ou de um pecado específico na nossa vida. Mas o que Jesus está fazendo aqui é chamando esse homem ao arrependimento. E, meus irmãos, isto nos parece um pouco estranho, porque esse homem acaba de ser alvo da intervenção de Deus. Esse homem acaba de ter a sua condição miserável mudada, transformada. Haveria necessidade dessa advertência agora para ele? E por que Jesus faz essa advertência para ele? É aí onde nós continuamos no texto, e eu destaco então a terceira verdade, que a ação de Jesus sempre produz uma reação na vida do homem. Então, observe que aqui, nos versos de número 10 a 18, nós temos uma reação acontecendo. E essa reação que está acontecendo aqui é de duas pessoas, ou vamos dizer, de dois personagens importantes. A primeira, eu quero considerar com os irmãos a reação do paralítico. Veja o verso de número 11 e 13. Ao que ele lhes respondeu. Isso, os judeus perguntam, é sábado, nesse dia, afirmam, é sábado, nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. E ele então responde: o mesmo que me curou me disse, pegue o seu leito e ande. Verso de número 13 nos diz que aquele que tinha sido curado não soube responder porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. A ideia é a seguinte: quem foi então que te disse que tu pode pegar teu leito e andar? Ele diz: bom, eu não sei quem foi, não sei como é o nome dele. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para a insensibilidade desse paralítico. Ele não sabe o nome do seu benfeitor. Jesus acaba de ter um diálogo com ele. Jesus acaba de mudar a condição dele e ele não sabe o nome de Jesus. Ele não sabe quem é Jesus. Ele é insensível para saber o nome do seu benfeitor. Mas veja que o verso de número 11 também nos mostra que ele foge do conflito com as autoridades. E ele então responsabiliza Jesus. Veja que ele diz: a culpa não é minha. Porque os judeus vão dizer, né? Ora, você está pecando, você está carregando o seu leito de sábado. E o que é que ele diz? A culpa não é minha. A culpa é do homem que me curou. Ele foi quem mandou eu carregar. Se vocês têm alguma coisa para resolver, se vocês têm alguma coisa contra, não é comigo que vocês têm que tratar. É com quem mandou fazer isso daqui. À primeira vista, parece que esse homem está agindo em defesa de Jesus. Mas eu entendo que esse não é o caso. O que esse homem está fazendo aqui, meus irmãos, é uma atitude de ingratidão, eu diria. E isso fica perceptível no verso número 15. Quando nós olhamos o texto, Jesus 14 encontra com ele. No verso 15, o homem, assim que ele tem um diálogo com Jesus, ele então se retirou e disse aos judeus
que tinha sido Jesus quem o havia curado. Veja, meus irmãos, a diferença que nós temos deste milagre registrado no capítulo 5 para o milagre que nós temos registrado no capítulo 9. No capítulo 9, o cego também não sabia quem era Jesus. Mas quando Jesus se revela a ele, o que é que ele faz? Ele crê em Jesus. Quando quando o cego é questionado pelas autoridades, o que é que ele faz? Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. E quem fez isso foi Jesus. Isso eu sei. Esse homem aqui, em vez de asseverar sua crença em Jesus, ele vai até os judeus e ele denuncia, diz: é Jesus. E é por causa disso que então os judeus, eles começam a perseguir Jesus. Nos parece que essa atitude, essa reação do paralítico, não é a reação de alguém que crê em Jesus, mas é a reação de alguém que quer estar de braços dados com as autoridades. Ele não se preocupa em conhecer mais de Jesus. Ele não se preocupa em ser um discípulo de Jesus. Mas ele se preocupa, ele é ávido imediatamente ao saber que é Jesus, e ir lá nos judeus dizer: foi Jesus, foi aquele dali, ó. Pode resolver com ele. Nos parece que a atitude desse homem é uma atitude insensata, tal qual a atitude daqueles 9 leprosos que foram curados e não voltaram para dar glória a Deus. Mas nós temos ainda um segundo personagem. Nós temos aqui os judeus. E eles também reagem a essa ação de Jesus. No verso de número 10, nós percebemos que estes homens estão com o coração preso à sua religiosidade. Veja o verso de número 10. Por isso, os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ora, meus irmãos, nós estamos diante de um rapaz que está há 38 anos, lá no tanque de Betesda. As pessoas conheciam ele, sabiam da condição dele. Agora ele está curado, ele está aqui na minha frente. Qual é o questionamento dos judeus? Você está pecando. Você está pecando porque você está carregando o seu leito no dia do sábado. Eles nem ao menos consideram o milagre que é feito. Eles nem ao menos consideram a ação de Jesus. Porque eles estão presos na sua religiosidade. Eles estão lançando mão do que diz o Antigo Testamento. É pecado carregar o leito. Mas lembra que o Antigo Testamento, ele não versa sobre isso. O que nós temos no Antigo Testamento é a proibição de trabalhar no sábado. Mas veja que os judeus levaram isso a tal instância que nem ao menos um simples esforço é possível. Estavam presos à sua religiosidade. Corações endurecidos para ver o milagre. O mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Eles perguntaram: quem é o homem que disse: pega o seu leito e ande? Eles não se importam com a cura. Os seus corações estão endurecidos para ver o milagre. Eles não conseguem ver a ação de Deus. Nós estamos falando de pessoas que estão no ciclo religioso, que estão no templo, que estão lá dizendo que estão louvando a Deus, cumprindo com os seus requisitos, os seus rituais, e eles não conseguem perceber a ação de Deus, estão endurecidos para ver o milagre de Deus. Mas o texto continua. O verso 16 nos diz que eles estão obstinados. Veja, quando a palavra do Senhor nos fala que eles, por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Não interessa o que é que Jesus está fazendo. Não interessa as vidas que ele está transformando. Não interessa qual foi o milagre que ele fez. O que interessa é que ele está fazendo isso no sábado. E nós vamos perseguir ele. Vamos pegar ele. Vamos matar ele. É isso que diz o verso 18. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque ele desrespeitava o sábado. E também se dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Corações obstinados contra Jesus. Mas a cena termina
com a descrição de corações incrédulos para reconhecer Jesus como Deus. Eles se recusavam a aceitar de que Jesus era o Filho de Deus, de que Jesus era Deus. E quanto mais Jesus fazia milagres que comprovavam a sua messianidade, a sua divindade, mais eles atuavam para perseguir Jesus, mais eles investiam para tentar matar Jesus. Porque se nós matarmos Jesus, nós resolvemos as nossas questões. Meus irmãos, nós temos duas reações aqui. E nos parece que essas reações não são reações de pessoas que estão com o coração afeiçoado, o coração harmonizado com aquele que é Jesus. O milagre aconteceu. A ação foi perceptível, clara. Mas essas pessoas reagiram de um modo um tanto estranho para essa reação. E assim termina o capítulo, o verso 18, neste parágrafo. Dos versos 19 até o final do capítulo de João, Jesus vai fazer um discurso a respeito da sua divindade, e nós vamos ver isso na próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. E eu quero concluir esta mensagem fazendo algumas aplicações para a nossa meditação. A primeira delas é que os homens continuam presos numa situação de desesperança por causa do pecado. Meus irmãos, a miséria humana, ela se dá por causa do pecado. E nessa situação de miséria, os homens correm para todos os lados, para tentar, de alguma forma, encontrar esperança. Eles se entregam na superstição, achando que muitas vezes, numa condição de miséria em que eles estão lidando, numa situação complicada que eles estão dando, achando que, por exemplo, ele dizer o sangue de Jesus tem poder, é suficiente para mudar a condição deles. Eles continuam presos na sua desesperança, porque eles não entendem que somente Jesus pode mudar a condição deles. Os homens, por causa do pecado, eles continuam uma vida, irmãos, assim como aquele paralítico. Eu não consigo, não tem ninguém que me ajude, e eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não tem jeito. Mas, meus irmãos, o que nós percebemos é que tem jeito. É que tem jeito. Agora, os homens precisam entender a situação de desesperança que eles estão. E é por isso que Jesus pergunta para aquele homem: você quer ser curado? É para que ele entenda: eu estou nessa condição, eu estou necessitado, eu preciso da intervenção divina na minha vida. Enquanto nós não entendemos que nós precisamos da intervenção, nós continuamos na mesma condição, na mesma miséria. E quanto mais tempo nós passamos, mais em miséria nós permanecemos, e mais a miséria aumenta. Porque, meus irmãos, o pecado, ele só traz desesperança. O pecado só traz miséria. O pecado só traz desgraça. E enquanto nós estamos na condição de pecadores, sem sermos lavados no sangue de Jesus, nós estamos numa condição de miseráveis. Nós não enxergamos, nós não conseguimos nos mover em direção a Deus, nós não conseguimos nos aproximar em direção a Deus, nós não conseguimos provar do milagre de Deus. Porque o pecado nos impede isso. Porque o pecado bloqueia isso em nossas vidas. O pecado nos faz miseráveis. O pecado nos faz viver à margem, não só da sociedade, mas o pecado nos faz viver à margem do céu. De modo que você pode ter uma vida excelente aqui. Mas quando você morrer, a sua situação eterna vai ser de um miserável. Porque o pecado impede que você entre no reino dos céus. Uma segunda aplicação é que Jesus é suficiente para mudar a sua condição de vida. Muitas pessoas estão mudando, estão buscando uma mudança de vida. Muitas pessoas. Por razões diversas. Algumas pessoas querem uma mudança de vida porque lidam com um problema de saúde. E então elas esperam ter uma mudança de vida, elas investem os seus bens, os seus recursos para isto.
Não interessa quanto é, não interessa quanto eu tenho que pagar, interessa se eu tiver essa condição mudada. Algumas pessoas estão buscando uma mudança de vida porque o seu trabalho não vai bem. Lá no seu trabalho tem perseguição. O seu trabalho não está fluindo, não está evoluindo. Ou talvez esteja desempregado. Algumas pessoas estão buscando uma mudança de vida porque ele não sente que tem prazer, alegria na sua vida. Eles querem uma mudança de vida. E no final das contas, todos nós almejamos uma mudança de vida. Todos nós. Mas, meus irmãos, nós devemos entender que a única pessoa que é suficiente, capaz, para mudar a nossa condição é Jesus. Enquanto Jesus não estiver na nossa vida, nós poderemos buscar muitas coisas na perspectiva de mudar a nossa vida. Mas nós continuaremos na mesma condição. Nós poderemos ter recursos, como o filho, como o oficial do rei, tinha no capítulo 4. Nós poderemos ter uma boa condição, como Nicodemos tinha no capítulo 3. Mas sem Jesus, nós continuaremos na mesma condição de vida. Porque não é só que Jesus é suficiente, mas só Jesus é suficiente para mudar a sua vida. Uma última aplicação. Jesus pode te livrar das misérias deste mundo, mas isto não é suficiente para a sua eternidade. Pense nisso. Jesus pode te livrar hoje de quais são os problemas que você tem na sua vida. Pense comigo, passa a elencar. Escreve agora na tua mente quais os problemas que você tem na sua vida. Jesus pode resolver todos esses problemas para você. E você pode viver uma vida tranquila, mansa, à sombra e água fresca. Mas isso não é suficiente para a sua eternidade. No dia que você partir desse mundo, você pode ter a melhor vida possível. Mas no dia que você partir desse mundo, se você não crê em Jesus, a sua condição é de um miserável por toda a eternidade. E meus irmãos, o texto que nós temos lido em João nos deixa claro que João deixou esses escritos para que nós saibássemos que Jesus é o Cristo. E para que, sabendo que Jesus é o Cristo, nós vamos crer em Jesus. E nós terminamos esse texto avaliando reações à estação de Jesus. E eu penso que hoje, Jesus não está interessado mais na reação do paralítico. Jesus não está interessado mais na reação dos judeus. Mas Jesus deixou esse texto registrado para nós, porque Ele está interessado na nossa reação. O que é que nós vamos fazer agora? Uma vez que nós estamos vendo que esse Jesus, Ele muda a realidade. De que esse Jesus tem poder para curar, de que esse Jesus tem poder para perdoar, de que esse Jesus é Deus. O que é que nós vamos fazer agora? Qual é a sua reação esta noite? Você só pode ter duas reações. Ou você crê que esse Jesus é Deus, e assim como o cego do capítulo 9, passa a seguir esse Jesus, entrega a sua vida a Jesus, se coloca a sua vida à disposição para ser um discípulo de Jesus. Ou então, você está na condição desse paralítico. Você está na condição desses judeus aqui. Você está do outro lado. Você está agindo contra Jesus. Você está num reino contra Jesus. Você está no exército contra Jesus. Porque Jesus diz, aquele que comigo não ajunta... Vamos lá de novo? Porque Jesus diz, aquele que comigo não ajunta, não tem meio termo. Ou nós estamos com Jesus, ou nós estamos do outro lado. Qual é a reação que você vai ter esta noite? Qual é a reação que você está tendo esta noite? Jesus pode te dar uma boa vida aqui, uma excelente vida aqui. Quando eu digo uma boa vida, excelente vida, entenda no sentido que eu estou dizendo. Mas você deve crer em Jesus não só por isso,
mas porque Jesus te concede a vida eterna. E se você não crê em Jesus, se você não entrega a sua vida a Jesus, a sua eternidade vai ser uma eternidade sem Jesus, uma eternidade no inferno, uma eternidade numa condição miserável. Qual é a sua reação esta noite? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te engrandecer e te exaltar, porque não existe outro Deus além do Senhor. Nós queremos te louvar porque o Senhor enviou o teu Filho Jesus para que pudesse mudar a condição da minha vida. Assim como aquelas pessoas que estavam ali. Deus, eu também era cego. Eu também não enxergava. Assim como aqueles paralíticos, eu também não conseguia andar. Porque eu estava morto nos meus delitos e pecados. Assim como aqueles homens que estavam ali, eu também estava enfermo, da ponta do pé até o fio do cabelo. Enfermo por causa dos meus pecados. Mas o Senhor, por tua graça soberana, interviu na minha vida. Interviu na vida de tantos irmãos que estão aqui esta noite, que também estavam nessa mesma condição. Para que nós pudéssemos crer em Ti, para que nós pudéssemos ser Teus discípulos. E nós te louvamos por isso. Porque em nós não havia nada de bom. Não havia nada agradável aos teus olhos. A nossa justiça era como trapos de imundícia. Mas o Senhor, com a tua graça, veio até nós. E aonde o pecado abundou, superabundou a tua graça. E nós te louvamos por isso. Mas, ó Deus, ainda tem muitas pessoas que também estão nessa mesma condição de vida, que precisam de uma mudança de vida, que estão buscando uma mudança de vida. E a nossa oração, a minha oração nesta noite, é que a graça que me alcançou, a graça que alcançou a tantos irmãos aqui, seja uma graça presente também na vida destas pessoas que buscam uma mudança de vida. Senhor, assim como o Senhor agiu, interviu na vida daquele homem, atua e intervém na vida das pessoas que precisam e que estão precisando, buscando uma mudança de vida nesta noite. Nós te pedimos que o Senhor seja gracioso conosco e que o Senhor nos abençoe e nos guarde e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto e que o Senhor nos conduza na tua paz. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do teu Espírito Santo, que é Deus, permaneça sobre nós hoje e sempre, até o dia em que o Senhor nos levar para a tua glória, para assim estarmos para sempre com Jesus. É em nome dele que nós oramos ao Senhor. Amém. Após uma oração silenciosa e pós-lúdio, está encerrado este culto. Se você tem buscado uma mudança de vida e você tem percebido que Jesus pode fazer isso na sua vida e você quer isso na sua vida, então você me procure. Fale comigo ao final desse culto e eu posso te orientar como Jesus pode agir para transformar a sua vida de hoje para frente.